Problemas se repetem e às vezes não. Há cerca de 20 anos, garotas de programa, um elogio chamá-las de garotas de programa, né? Mas enfim, eles se aproveitavam de aposentados, em sua maioria no centro da cidade, frequentando um hotel que ficava bem atrás da Catedral de Nossa Senhora das Dores. Felizmente esse hotel não, né? Era um pulgueiro. Esse hotel acabou fechando, as moças deixaram de fazer esses programas, porque claramente elas lesavam esses aposentados. Elas continuam, uma nova geração, melhor dizendo, elas continuam agora na Praça Luciano Esteves, inclusive à noite, né, nesse frio danado, elas estão ali fazendo ponto. Pouco tempo depois, o problema no centro se deu pela frequência de marmanjos que eram guardadores de carro. E chegaram a intimidar motoristas, quebrar retrovisores, fizeram uma verdadeira festa. E aí a prefeitura teve a ideia, impressionante, de cadastrar esses flanelinhas de modo a ter controle sobre eles. Tentou também cadastrar essas moças de programa. Não deu certo nem com os flanelinhas, muito menos com as meretrizes, né? Mas, enfim, o fato é que agora foi identificado por uma pesquisa eleitoral realizada em Limeira que a preocupação com moradores de rua ocupa a 5ª colocação entre os apontamentos citados pelos entrevistados, né? Isso eu não me lembro de ter aparecido em alguma pesquisa nas últimas décadas. Então, se o problema está sendo identificado pela população, e olha que quando se faz pesquisa, não se conversa apenas com pessoas que frequentam o centro da cidade, né? Então, o problema deve ser bem maior. Temos pela frente um novo desafio. Depois dos flanelinhas, depois das garotas de programa, agora os moradores de rua. Está aí um bom tema para que seja discutido entre os candidatos à Prefeitura de Limeira, se é que já não estão falando disso. Farol de Limeira está no ar. Quarta-feira, 28 de agosto, o ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. E olha, tem novidades na grade de programação aí do Farol. Não perca no segundo bloco aqui do nosso programa de hoje, presença de ilustres convidadas aqui no nosso Farol de Limeira. Abrindo aqui o programa, batendo um papo com meu companheiro José Antônio Encinas, o rei do tomate na feira. Seja muito bem-vindo, Encinas. Um grande abraço. Grande abraço, Beto, para você e para todos que acompanham o nosso programa. Bom, Zé, é isso aí. Nós temos que começar a nossa conversa de hoje com uma notícia muito triste, né? Mesmo para quem não frequenta o dia a dia do noticiário futebolístico, ficou bastante triste ontem à noite. Inclusive, a própria Márcia, quando cheguei em casa, ela falou, pô, você viu aí a morte lá do zagueiro e tal, acho que tocou a todos nós, né? Um jovem, né? Um menino novo, pertencente ao futebol do Uruguai, estava jogando contra o São Paulo, teve um mal súbito e infelizmente não se recuperou e veio a falecer. Mais uma vez um jogo contra o São Paulo e um atleta, né? Lembrando a morte do Serginho, também há muitos anos, né, Zé? Lamentável. Verdade, Beto. O Juan Manuel Izquierdo, né, Beto? Esse jogador uruguaio de 27 anos. E o que deixa ainda mais triste, Beto, que ele era pai de uma menina de 2 anos e tinha sido pai novamente aí há 2 semanas atrás, Beto, quando nasceu o seu filho, né? Então ele tinha 2 filhos, aí um casal de filhos, e com 27 anos ele perdeu a vida aí devido a essa parada cardiorrespiratória que ele teve, Beto, em decorrência aí da morte encefálica, né? Ele, como todos sabem, né, Beto, no jogo aí, como você falou, do Nacional, o time dele contra o São Paulo no Morumbi, na última quinta-feira pela Libertadores, já no final do jogo, Beto, 40 minutos do segundo tempo, ele estava no centro do gramado, né? O time estava no ataque e ele começa a cambalear ali. Um outro jogador do time dele ainda tenta segurá-lo aí no momento em que ele vai ao chão. E a partir dali, Beto, foi todo um procedimento, né, para levá-lo aí
ao hospital. Ele foi levado para o Albert Einstein, né, Beto? Se tem um hospital bom no Brasil, onde praticamente aí todas as pessoas que têm muitas posses vão, né, Beto? É o Albert Einstein. Então ele teve os melhores atendimentos médicos possíveis, né? Mas mesmo assim, esse problema que ele teve aí, né, Beto? Essa arritmia no coração que ele tinha acabou levando ele a ter essa parada cardíaca, depois também a morte encefálica. Muito triste, né, Beto? Realmente, e como você lembrou, 20 anos atrás, Beto, em 2004, eu lembro bem, foi o ano que nasceu minha filha, teve a morte do Serginho, né, que era um zagueiro também do Nacional, do São Caetano, né, Beto? Naquela época, São Caetano tinha um grande time e eles estavam jogando ali contra o São Paulo e também aí no final do jogo o Serginho acabou desfalecendo em campo, né? Ele estava assim ao lado do Grafite, que era o centroavante do São Paulo quando ele caiu ao solo. Naquela época, Beto, a estrutura não era como é hoje, né? Inclusive, aquela morte dele fez com que houvesse aí todo um protocolo nos campos de futebol, onde passou, desde aquela época passou a ser obrigatório o uso de desfibrilador, né, Beto? Quando acontece qualquer tipo de acidente como esse, ou de pessoas passarem mal aí com problemas cardíacos, né? Muito, muito triste, Beto. Realmente aí a gente percebeu pelas redes sociais todos os clubes postando, né, homenagens ao jogador, prestando solidariedade aos familiares, aos amigos, ao clube uruguaio também, o Nacional, né, Beto? Realmente muito triste essa situação toda aí e a perda desse jovem jogador aí de 27 anos, Beto. Verdade, verdade. Você lembrou muito bem. Aliás, você não é Newton Santos à toa, né? É uma enciclopédia. Depois do acidente do Serginho, o uso do desfibrilador foi obrigatório, inclusive nas academias, né? Academias de ginástica, essas Sim, coisas todas. sim. Nossos sentimentos aí, momento triste do futebol. Ensina-nos a falar em momento triste, vamos para outro, né? Tivemos um acidente, infelizmente uma pessoa parece que teve um mal súbito ontem, acabou causando um acidente de trânsito e a pessoa faleceu, Zé? Como é que foi? Olha só, Beto, foi hoje de manhã, Beto, agora de manhã. Na Avenida Limeirânia, na Avenida Abílio Pedro, Beto, que fica no Jardim Limeirânia. Para as pessoas localizarem, Beto, tem a rodovia, né, Limeira-Piracicaba. De um dos lados é o Jardim Esmeralda, Beto, sabe onde tinha o campo dos estudantes, né? E no outro lado da pista, né, você atravessando a pista do outro lado, ali na parte mais baixa, tem o Jardim Limeirânia. E ali, então, na Avenida Abílio Pedro, hoje pela manhã, uma mulher conduzia ali o seu carro, uma mulher de 50 anos, quando ela percebeu, Beto, na sua frente, um motorista, né, estava num caminhãozinho, Beto, daqueles de pequeno porte mesmo, aquelas vans que são transformadas assim com uma carretinha atrás, ela percebeu que ele estava com o rosto caído sobre o volante, né? Ela tentou buzinar, alertar ele, mas ela percebeu que a colisão ali seria inevitável. Ela freou o carro dela e o caminhãozinho veio ali até em baixa velocidade, Beto. Ele realmente estava desfalecido já no momento dessa colisão, uma pequena colisão que não causou nenhum ferimento na mulher. E assim que foram observar, Beto, o homem estava morto já. Ele provavelmente sofreu um infarto enquanto estava dirigindo ali o seu veículo, talvez ali o veículo com que ele trabalhasse, né, Beto? E acabou falecendo nessa manhã aqui em Limeira, uma situação aí também, vamos dizer, inusitada, né, Beto? Porque não é tão comum assim uma pessoa sofrer um mal súbito enquanto dirige, né? E aconteceu então com essa pessoa que acabou é, provocando essa pequena colisão e a outra pessoa não sofreu ferimentos, Beto. Mas infelizmente aí mais uma morte no trânsito de Limeira. Dessa vez provavelmente por um infarto aí esse homem, né, que ainda não tem ainda a qualificação dele, pelo menos a polícia não divulgou, porque normalmente nesses casos, né, Beto, eles avisam os familiares primeiro, para depois o nome poder ser divulgado pela imprensa. Lamentável, lamentável, né? Puxa, que coisa triste, coisa triste. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, viu?
Noticiário de ontem, de hoje, né? Dos portais aí, cada notícia triste. Teve uma ex-atleta também que foi fazer uma selfie aí Eu num vi. parque, a menina morreu, né? Teve um Isso. tombo ali. Eu vou dizer uma coisa pra você, tá pesado o noticiário esses dias, viu? Não sei se é agosto, sei lá o Tá. que que é. Bom, ainda bem que está terminando, né, Beto? Ah, é verdade, verdade. Interminável mês de Está agosto. terminando, é interminável mês de agosto, mas realmente isso aconteceu também, Beto. Se eu não me engano, uma ginasta, né, da É. Tchecoslováquia, República Tcheca, estava lá fazendo uma selfie no local alto, né, Beto? E ela se desequilibrou, acabou caindo e morreu. Tá certo. E vamos agora para o nosso a sequência do nosso programa, lembrando daqui a pouquinho convidadas especiais aqui no nosso Farol desta quarta-feira. Faço contato agora com o Antônio Cláudio Bontorim, que já está na redação da Tribuna de Limeira. Daqui a pouquinho ele vem falar. Aliás, dois assuntos polêmicos. Não são exatamente polêmicos, mas eu queria muito conhecer a opinião do Cláudio. Há alguns dias eu estou acompanhando aí peças publicitárias que envolvem as nossas medalhistas olímpicas, né? A Bia Souza, né, uma delas, e as duas meninas lá do vôlei, Ana Patrícia e também a Duda, né? As três aparecem e tal, dando conselhos de uma vida bacana, etc. Mas no final, na verdade, elas estão fazendo propaganda de uma bet, de uma casa de apostas, né? Tudo bem, fazem as ressalvas aí que tem que jogar com responsabilidade, parari, pararó e tal, mas será que é legal? Será que esse tipo de manifestação não poderia ser de uma outra, né, esse patrocínio não poderia vir de uma outra empresa? Não sei, vamos tentar discutir isso aí com o meu amigo Bontorim, que já está chegando no pedaço para falar com a gente. O outro assunto também envolve mulheres, né? O presidente Lula acabou de assinar um decreto permitindo o alistamento militar para mulheres a partir de 18 anos. É algo novo também, lembrando que isso é obrigatório para os homens, mas não para as mulheres. Então, quero ouvir a opinião do Bontorim sobre esses dois temas. Bontorim já está nos vendo e ouvindo, seja muito bem-vindo. Um abraço, Beto. Um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol. Então vamos começar com esse, depois eu falo o primeiro. Chamou atenção hoje, né? Especialmente uma canetada, né, do presidente Lula favorecendo as mulheres que queiram ingressar na carreira militar, Cláudio. E quando a gente fala em carreira militar, não é algo exatamente que encha a menina dos olhos do presidente Lula, mas achei bacana. E você? Beto, na realidade, se você levar em consideração que as mulheres já podem cursar escolas militares, né, academias para se tornar oficiais, né, eu acho muito justo que elas também possam se alistar para fazer servir o Exército, né, ou outra força qualquer, Marinha, Aeronáutica, assim como os chamados TGs, né, que são os tiros de guerra, que nós temos aqui em Limeira também, né? Nós teremos aí uma mudança, com certeza, bem drástica, né, no sentido de garantir a participação dessas mulheres de forma igualitária aos homens, né, e também com comandos partindo de mulheres, né, que seria muito interessante, porque você vai formar forças, né, e o que já é comum, né, por exemplo, uma das academias mais tradicionais dos Estados Unidos, né, a West Point, ela relutou por muitos e muitos anos a receber recrutas mulheres, né, até que isso aconteceu. Porque as mulheres também têm os valores muito importantes nesse sentido, né, porque elas podem realmente prestar grandes serviços, sim, à nação nas forças militares, Beto. Além do que, é uma atividade, né, Cláudio? É uma atividade, é um emprego, é uma possibilidade, é uma carreira, né, que pode estar se abrindo para essas mulheres. Eu achei muito bacana a medida. A outra, Cláudio, é um tema mais polêmico. Eu vi aquela judoca, né, a Bia Souza, mais as meninas medalhistas de ouro, né, no vôlei de praia, a Ana Patrícia e a Duda, as três fazendo uma propaganda, claro, bem contidas, etc. e tal, mas fazendo propaganda de bets. Não sei não, viu, Cláudio? Eu tenho um certo, eu não vou dizer
para você que é preconceito, mas eu tenho uma certa ressalva de quem faz propaganda dessas bets, ainda que seja algo permitido, mas eu acho que essas atletas poderiam ter escolhido outro tipo de patrocinador. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Olha, Beto, eu sou extremamente restritivo a essas propagandas de bet, seja elas feitas por quem quer que seja, desde jogadores, né, como nós temos aí o Vini Júnior, por exemplo, né, até atletas mulheres. Eu acho que não tem nada a ver você ter essa questão de apostas, né, muita propaganda, são empresas milionárias, né, são empresas extremamente fortes, mas não é nada legal. Eu acho que não é nada bom para o esporte que se use figuras esportivas para fazer propaganda dessas casas de apostas, né? Das chamadas bets, né? Então, Beto, eu sou totalmente contra, não é preconceito, mas eu acho que essas propagandas de bets deveriam ser como as propagandas de cigarro ou de bebidas, né? Ter alguma restrição no sentido de sua apresentação, tanto que as de cigarro você nem vê mais na televisão, que são proibidas, e a de bebida você vê lá, né, beba com moderação. Então eu acho que nem homem nem mulher, sendo atletas, né, atletas de alto desempenho, atletas conhecidos, né, atletas mundiais, fazendo propaganda dessas bets. Eles são procurados porque têm penetração, né, e nós sabemos o quanto essas bets começam a fazer mal às pessoas no sentido de viciá-las em apostas em jogos, né? Em jogos. Então, não acho nada legal realmente. Eu vi a propaganda das medalhistas com a bet, não achei legal, não achei interessante e acho que deveriam ser proibidas do ponto de vista publicitário mesmo, comercial mesmo, de serem veiculadas, né? Ou então serem veiculadas com algum tipo de restrição, como a das bebidas, né? Aposte com moderação, cuidado com o seu dinheiro, coisa parecida, porque elas estão tomando conta, elas estão dominando o mercado, né? Cada vez mais fortes, e a gente fica nessa, né, Beto? Nós já sabemos que tem muitas famílias aí que estão com problemas sérios financeiros justamente por uma das pessoas, um dos seus membros, se viciarem nesses jogos, né? E vem aquelas propagandas, a Bet tal oferece um bônus de tanto para você apostar, um bônus de tantos para você apostar semanalmente, diariamente. Isso daí é uma pegadinha, é terrível, e nós estamos, infelizmente, numa situação muito complicada. Eu acho que se estão liberando esses jogos, essas bets, tem as outras loterias, né? Que invariavelmente todos indistintamente fazem, jogam, né? Acho que está na hora de se legalizar o jogo do bicho e também os cassinos, Beto. Eu acho que é importante a gente dar igualdade para todos. Também concordo, libera geral, né? Cláudio, para encerrar rapidamente, eu passaria a analisar algumas das preocupações dos limeirenses com base naquela pesquisa que nós, inclusive, foi objeto de análise nossa, né, num dos debates Farol, e hoje eu estou tratando do assunto do centro aí dos moradores de rua, né? Cláudio, me chamou muita atenção, está em 5º lugar na preocupação dos limeirenses o assédio de moradores de rua, Cláudio. Olha, Beto, a gente tem visto realmente, né, essa situação, às vezes ela se torna insustentável, às vezes não tão aparente, né, mas realmente a questão de um problema sério, é um problema social grave, que precisa ser tratado com muito cuidado e com muita atenção pelas autoridades, né? E tratado de forma correta,
de bastante atuação, de tirar essas pessoas das ruas, né, mostrar, dar oportunidades para que elas possam voltar às suas cidades quando não são de Limeira, né? E também para que possam desenvolver-se pessoalmente e socialmente. Porque muitas dessas pessoas, Beto, têm famílias, e têm famílias que têm condições de tratá-las, né? Mas essa pessoa saiu da família, teve uma desavença qualquer, uma desilusão qualquer, e as famílias não conseguem trazer de volta. Aí entra um trabalho de saúde pública, entra um trabalho com os centros de atenção psicossociais, que são os CAPs, trabalhos com psicólogos, com assistentes sociais. E é um trabalho complexo, Beto. É um trabalho que vai precisar ser feito. Os governos estaduais, municipais e o governo federal têm que ter alguma política pública para enfrentar essa situação que é muito grave, né? E você citou também uma outra situação, que são aquelas pessoas que guardam veículos, principalmente no centro, onde tem área azul, né? Você paga 2 taxas, a Tribuna sempre fez matéria sobre isso, né? E não se resolve, não se faz nada, né? Os guardadores já é outra história, não tem nada a ver com problema social, coisa e tal. Aí tem a ver com outra situação, mas é importante. Eu acho que nós devemos fazer, sim, essa análise. Eu acho importante você voltar aqui para que a gente possa tratar desses assuntos e mostrar, né, aos candidatos a vereador, principalmente, a importância de um trabalho bem feito nesse sentido, né? Ver as políticas públicas que são ausentes, né? Isso não é só em nível municipal, mas também é em nível estadual e também, muitas vezes, em nível federal, Beto. É uma situação complexa que precisa ser resolvida e nós não temos, infelizmente, uma solução mágica para isso. Precisa trabalho. Verdade, tem razão, tem razão. Cláudio, vamos lá. Mais um dia que vai descer um pouco mais a minha garrafinha de conhaque, porque o frio não passa. Vamos enfrentá-lo com coragem. Vamos enfrentar esse frio com coragem, meu amigo. Só uma perguntinha, que você está tomando, é o Fundador? Acabou, meu Fundador, Cláudio. Acabou. Por que você tinha que me lembrar disso? Mas tem bons também, viu? Tem uma macieira muito bom também. É esse mesmo. Tá bom, amigo. Obrigado. Ótima quarta. Até amanhã. Até amanhã e um bom dia a todos. Valeu. Olha, daqui a pouquinho o Márcia Lucato vem aí com as suas convidadas. Eu vou me despedindo por aqui, mas antes anunciando a participação do nosso companheiro César Roberto. Não perca na sequência um novo programa que está sendo construído aqui no nosso Farol. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, Série B do Campeonato Brasileiro, nós tivemos 2 jogos na segunda-feira e 2 jogos ontem, pela 23ª rodada dessa competição. Na segunda-feira, nós tivemos o Paysandu empatando em casa com o Mirassol em 0-0 e o Ceará vencendo o Novo Horizontino por 1-0 lá em Fortaleza. Ontem, na ressacada, o Brusque de Santa Catarina venceu o Sport Recife por 1-0. E em Curitiba, no Couto Pereira, Curitiba 1, Avaí 0. O Novo Horizontino lidera a Série B com 40 pontos ganhos. O Santos vem na segunda colocação com 39. Mirassol é o terceiro com 39. E o Vila Nova é o quarto colocado com 39 também. Então nós temos na parte de cima 3 times paulistas: Novo Horizontino, Santos e Mirassol. Os últimos 4 colocados, o Ituano é o 17º com 22, o Brusque 18º com 22, a Chapecoense 19º com 21 e o Guarani é o último colocado com 18 pontos ganhos. A bola vai rolar nesta quarta-feira, Beto, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nós teremos 9h30 da noite lá em Salvador, na Arena Fonte Nova, Bahia e Flamengo. Jogo de volta na próxima quinta-feira, dia 12, no Maracanã.
Hoje também, no Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro, 9h30 da noite, e o jogo de volta marcado para a próxima quinta-feira na Arena MRV. Amanhã, 8 horas da noite, São Januário, Vasco da Gama e Atlético do Paraná, jogo de volta na próxima quarta-feira em Curitiba, e amanhã também, hein? Amanhã, 8 horas da noite, lá em Caxias do Sul, Juventude e Corinthians. Jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, 9 horas da noite, na Arena Neoquímica. Beto, em relação internacional, os jogadores ontem se apresentaram pela manhã ao técnico Felipe Conceição no Limeirão, visando o jogo de volta no próximo domingo às 6h30 da noite contra o Maringá, lá no estádio Willie Davis. E houve uma lavagem de roupa suja, né? Até o presidente Danilo Maluf participou deste encontro ontem com a comissão técnica e também com os jogadores. E segundo informações, o mandatário leonino teria cobrado, né, mais empenho por parte dos jogadores e também da comissão técnica, porque ventilou-se a informação de que o Felipe Conceição, técnico do Leão, teria escalado muito mal o time da Inter no último sábado e também foi muito mal nas alterações. E também, segundo informações, o presidente Danilo Maluf teria fraturado um dos dedos da mão direita ao dar um soco na parede do vestiário do Limeirão, né, da Internacional, logo após a derrota para a equipe do Maringá. Então parece que aquela poeira, né, aquela nuvem negra que rondava o Limeirão até ontem, a coisa foi um pouco mais amenizada e o Leão vai agora para Maringá com a esperança de conseguir pelo menos um empate e levar a decisão para as penalidades máximas. Para encerrar, Beto, notícia triste, hein? Faleceu ontem em São Paulo o zagueiro esquerdo do Nacional de Montevidéu, aos 27 anos de idade. Ele que sofreu uma parada cardiorrespiratória associada de arritmia cardíaca no jogo contra o São Paulo na semana passada no Morumbi, jogo válido pela Libertadores da América. Então o futebol uruguaio, o futebol em si, de luto com o falecimento do zagueiro esquerdo. Beleza, Beto, são as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade, escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, eu indico Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço lá ao nosso amigo Jefferson Ciarra, que já está preparando a mala, né, para viajar no próximo final de semana para Maringá, onde ele vai acompanhar a Inter contra a equipe paranaense. Um abraço, boa quarta para todo mundo, boa sorte para o São Paulo logo mais à noite e até amanhã, se Deus quiser. Olá, sejam muito bem-vindos hoje num farol especial com convidadas mais que especiais, que vamos mostrar agora um pouquinho de cada uma. Hoje é um farol diferente, nós invadimos aqui o farol do Beto Lucato e vamos começar assim uma nova era de mulheres empreendedoras, mulheres que fazem acontecer no dia a dia. Vou apresentar agora para vocês a Nina. A Nina, ela é terapeuta integrativa, né, Nina? Isso mesmo. E vai contar um pouquinho dessa fase, assim, desse negócio tão envolvente que é o trabalho dela. E do outro lado, estamos com a Dani Cardoso, cabeleireira, também especialista em terapia capilar. Terapia capilar, queda de cabelo, beleza, enfim, tudo que a mulher precisa para ela se sentir bem e feliz. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho de bem-estar e elas vão contar um pouquinho do trabalho delas para a gente.
Nina, bom dia, seja muito bem-vinda. É um prazer gigante estar aqui com vocês. Eu sou muito feliz e grata pelo convite. Bom dia, Dani. Bom dia, Nina. Bom dia, pessoal. Estou muito honrada com esse convite e com essa oportunidade de estar aqui e de levar, né, as terapias integrativas aí, espalhar a facilidade. Vamos espalhar a facilidade, né? Terapias integrativas, ela tem conquistado um público maior, né? E a saúde mental também tem se tornado muito importante. E a terapia integrativa é, resumindo, né, um conjunto de técnicas terapêuticas que visem aí um bem-estar físico, emocional, de quem procura por essa prática. Eu digo que, quando eu conheci a Nina, eu falei assim, eu preciso de uma psicóloga. Aí uma amiga minha falou, você não precisa de uma psicóloga, você precisa da Nina, uma terapeuta que é mais do que uma psicóloga, porque ela te eleva para o seu melhor. Ela te leva num estágio que você não pensou. Então, ela falava assim para mim, faça perguntas. Você faz perguntas para você mesma, todos os dias? O que você quer daquele dia? Joga para o universo. E isso é um assunto tão envolvente que eu acho que eu nem cheguei a fazer terapia direito, que eu só fico falando com ela. Eu só quero respostas e ela pergunte para você. E eu acho tão interessante esse outro lado, que é uma terapia, que as pessoas falam, é uma terapeuta, ela é assim, é uma pessoa que ela vai te pegar desde o início e vai falar para você, descubra quem é você, faça suas apostas. Não é, Nina? Deixe é bem seu assim. Corpo saber o que sabe. Exatamente. Né? Empoderando o seu corpo, saber o que sabe, para a gente sair dessa mente racional e lógica, né, que está o tempo todo resolvendo coisas, mas se realmente resolvesse, por que teríamos os problemas que temos, né? Então, eu falo sempre que a nossa mente é o cadeado e o nosso corpo é a chave. E é por isso que a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa dessa união das mulheres, de uma indicar a outra, para a gente... É porque a gente não sabe, né? A gente vai falando, nossa, eu tenho um problema, poxa, mas eu tenho alguém que pode te ajudar. E é essa questão que nós vamos falar agora com a Dani. Depois voltamos para você, que eu tenho perguntas a ela, que a Dani também faz um trabalho incrível. Obrigada, com as mulheres. Bom dia, Márcia. Bom dia, Nina. Bom dia para todo mundo. Exatamente, eu sou cabeleireira e dentro da prática de ser cabeleireira me tornei terapeuta capilar, que vai um pouco mais além, né? A gente estuda a tricologia e dentro da tricologia a gente estuda também humor, a gente cuida das mulheres de dentro para fora, então tem toda uma prática com óleos essenciais, com laser, com colorimetria, é muito especial. Você vê a diferença, né? A gente está falando de mulher, mas também não é só mulheres. Não são só nós que temos esses problemas. Tem incomodado muitos homens também. Eu não sei se você trata deles também. Sim, chegou uma época que 80% dos meus clientes eram homens por conta da calvície. Eles também se preocupam muito com essa parte... Né? De beleza, do exterior, mas é muito legal a gente estar aqui hoje unidas para falar disso, porque a autoestima ela é 360. Eu estava falando para as meninas que é o seguinte, eu cuido muito dessa parte externa das mulheres, mas eu percebo muito essa falta interna, que precisa também ser cuidada. Então, se você cuida de uma parte e não cuida de outra, sempre vai ficar um buraquinho faltando e a gente precisa preencher. E hoje aqui é muito importante a Nina estar, porque assim, eu cuido da parte externa, mas eu percebo que se a gente não tiver uma autoestima ligada à parte externa, interna, numa espiritualidade, em tudo isso, a gente não consegue seguir. E a gente hoje, juntas aqui, consegue trazer essa informação para vocês da maneira mais bonita possível, que é entre mulheres essa conversa, e uma tem que segurar na mão da outra. Exato. E é isso que eu sinto, sabe? Eu sinto essa necessidade de ser uma ponte para elas. Por isso que a gente está voltando assim, com tudo, né, meninas? Porque a gente tem um monte de coisas para contar, mas não é só o lado ruim, é o lado bom das coisas. O que cada uma delas traz de bom para nós? Que o nosso dia a dia já é tão pesadinho, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de encontrar com mulheres que podem fazer a diferença na vida de alguém, a gente tem que abraçar e tem que mostrar para todo mundo. É isso que a gente está fazendo aqui hoje e pretendemos fazer muito mais para vocês entenderem. A terapia, eu não sabia de verdade o que era. Eu sempre ouvi falar, mas eu não sabia o que era de verdade.
quando eu conheci a Nina, eu aprendi com mais clareza o que ela quer dizer. Então, quando você fala assim, você acorda e você faz um mantra. Só que ela me passou esse mantra e eu esqueci. E ela pode contar para a gente agora, para a gente fazer sempre, que é muito bom. Eu fiz alguns dias, mas depois a correria do dia a dia não pode, gente. É constância, fazer todos os dias que acontece. Como que é o mantra? Exato. Esse mantra é uma varinha mágica, né, para que a gente lide com as coisas com mais facilidade. Então, a gente pode usar ele aí 10 vezes ao acordar, 10 vezes antes de deitar. E pode mentalizar, não necessariamente precisa ser falado, né? Então tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Para que realmente esse todo seja todo mesmo. Tudo que é bom, que é mal, que é certo, que é errado. Porque tudo que já é feliz e alegre, é mais fácil a gente passar com alegria, facilidade e glória. Mas e quando é um momento desafiador, quando é um momento ruim, quando é algo que não está bacana? Então, quando a gente coloca esse tudo no mantra, é para que na dificuldade a gente também lide com facilidade, com alegria e com glória. Anotaram aí? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Olha que coisa, um mantra para você, a hora que você acorda e a hora que você vai dormir. E oração. E durmam bem, sabe? Durmam bem. E aí você juntando essas pessoas que fazem esse bem para você interno, que te leva para refletir, né, Nina? Que a Nina tem feito uns workshops aí muito bacanas. Eu até convido quem quiser, por favor, fale com ela depois. Nós vamos passar para vocês o Instagram da Nina, porque é uma coisa muito envolvente. Eu estive em um lá que eu falei, nossa, que eu entrei numa bolha, assim, com aquela musiquinha que terapeuta coloca e bota a gente para pensar. E a gente reflete e a gente interage com quem está ali por perto e é muito bom. Tanto que eu vou convidar a Dani agora para fazer parte de porque ela vai querer fazer todo dia, ela vai querer fazer toda semana, vai querer ir lá para aquele espaço que ela vai lá para Minas e faz uma conexão com o universo. É incrível. É incrível. Então, Dani, cuidando da gente, cuidando da mulher, cuidando da autoestima, porque o cabelo, você sabe que incomoda muito. Se o seu cabelo não tiver direitinho, não tiver em ordem, tiver uma falhazinha, você já quer tampar, tiver saindo uma raizinha, você já quer fazer. Nina, mulherada precisa de você. Então, você vê que... Não só para o tratamento, né? Para todo. Um rosto, um corte, uma escova, uma maquiagem. O cabelo faz parte da autoestima, né? Da autoestima da mulher. Reflete muito a moldura do nosso rosto. E aqui está passando alguns tratamentos. Aqui na primeira sessão, ele já é na 7ª sessão, o couro cabeludo dela estava bastante aparente e logo depois, na 7ª sessão, ele já está regenerando. Ótimo. E aí é muito legal a Nina estar aqui, porque essa coisa de cuidar do externo ajuda e auxilia muito no interno. Às vezes a pessoa está muito estressada, está passando por algum problema muito difícil e a causa é estresse, cortisol. Então, vai na Nina, faz uma massagem, depois vai lá no Você Boneca, cuidar da parte externa, que eu garanto o resultado para vocês. E aqui vocês vão ter muito mais, assim, muito mais conteúdo. Olha a situação que chega uma cliente no nível hard de estresse. A gente precisa muito cuidar de tudo isso, de toda desse externo, para que não reflita. O corpo fala, o corpo grita, e essa imagem é uma das provas que o que a gente está falando aqui é verdade, e é necessário cuidar, sim, de tudo que precisa ser cuidado. E isso aí é uma análise do estágio que está o couro cabeludo? Isso, é uma tricoscopia. Chegando no espaço, a gente faz essa análise e a gente olha direitinho como está se portando esse couro cabeludo, se tem inflamação, descamação, qual é a calibragem do fio. Ali a imagem não dá para ver muito, mas você vê que tem um fio mais fininho, um mais grosso, e aí, através disso, a gente monta um protocolo para a cliente. Cada cliente é única, então cada uma tem o seu protocolo e dentro disso a gente trabalha a recuperação desse cabelo, desse couro cabeludo. É o tipo de uma inflamação que dá na raiz, Dani? Uma das maiores causas de perda capilar é a inflamação, sim. Então a gente sempre... Causada por algum tipo de estresse ou alguma doença. Estresse, cirurgia, mas geralmente é algum trauma mesmo. Psoríase, por exemplo.
é algum trauma que a pessoa sofreu, viveu, e aí reflete no corpo. O corpo grita, e um dos sinais é sempre o cabelo. Se o cabelo estiver caindo, se alguém estiver quebrando, corre na Nina, depois corre em mim, e a gente conserta de um jeito que vai dar certo para todo mundo. E depois de quanto tempo da primeira sessão que você já começa a ver um resultado? Cada caso é um caso, então assim, quando a cliente ela se dedica ao tratamento, a gente consegue ver muito mais rápido, que nem a imagem que mostrou ali. Na 7ª sessão a gente já viu que o couro cabeludo já estava começando a ficar fechadinho. Então depende muito do quanto a cliente se dedica também ao tratamento. Tá. Olha lá, a gente mostrou agora o antes e o depois, isso, então vai a pintinha melhorando. de um lado ali aparecendo, do outro lado já nem está aparecendo. Cabelo, né? Já. É uma cliente recente essa minha, que ela terminou o tratamento e ela está super feliz. E a Dani tem um projeto. A Dani tem um projeto, mudando de endereço, mudando a visão de... Na verdade, graças a Deus, a gente está conseguindo ampliar, saindo da caixa, subir na régua. A gente vai converter o salão em clínica, graças a Deus, para a gente cuidar disso de uma forma mais eficaz, e vai ficar ali pertinho do nosso clube. Logo eu mando o endereço para vocês. Tá vendo? Um lugar mais fácil, né, Nina, para as pessoas encontrarem você, né? Isso, mais fácil, com estacionamento, todo refrigerado, incrível. Mas além disso, tem novidades, mas nós contamos depois e vamos acompanhando você também, né? Vamos passar, né, Karen? Vamos passar tudo para vocês. Onde encontrar essas meninas aqui de ouro, brilhante. Mas a gente estava mostrando o espaço da Nina agora há pouco. Né, Nina? Isso. Você tem uma outra terapeuta lá, vocês são sócia, Eleva Espaço Terapêutico. Isso mesmo. Que é um lugar que vocês planejaram, sonharam e foram lá. Cada pedacinho, né, pensado com muito carinho. E um espaço realmente para transformar vidas, né? E esse nome já vem com essa intenção, né? Eleve, de elevar as pessoas e do quanto é leve estar lá, né? Então, Eleve, né, foi pensado desde o nome e em cada detalhe para que a gente pudesse mesmo alcançar mais pessoas. E é possível, né? Tá tudo disponível, basta escolher. Sim. Né? E a escolha... A escolha cria mágica. Então, a gente precisa escolher. E quando a gente vem para esse espaço de trazer e falar o que a gente está fazendo, não é para apontar os erros, mas é para mostrar soluções. Meu Insta, né? Então, tem solução. A sua situação atual não é o seu destino final. Então, a gente pode mudar todas as coisas, mas a gente precisa escolher e se comprometer com essa escolha, né? E constância. A constância vai trazer o êxito. Porque a escolha nem sempre é fácil, né? Às vezes é difícil escolher. Na maioria das vezes não é. A gente não sai do lugar, né? Fica patinando, fala, eu quero, mas o que você está fazendo para dar o primeiro passo? Vamos lá, faz com o que você tem. Né? Exato. É que sair da zona de conforto é difícil, né? É um sofrimento, a gente não sabe o que esperar e às vezes a gente está ali naquela zona de conforto, a hora que sai estava melhor do que antes. E nem eu falo muito isso, a gente fala, zona de conforto, mas realmente é confortável? Por que a gente ia querer sair se é tão confortável assim? Eu acho que é só conhecida, né? E nosso cérebro, nossa mente, ela é feita para nos proteger. Então, tudo que é novo é mais desafiador, é mais difícil, principalmente para a gente começar, seja uma dieta. Quanta resistência a gente tem para começar um cardápio novo? Quanta resistência a gente tem para fazer uma atividade física, para fazer um movimento diferente? Porque nosso corpo é uma máquina e ele está aí para nos proteger. Então, opa, é coisa nova? Não vou, não, vamos ficar aqui. Então, é realmente isso. Prefere não se arriscar, né? Não, novidade assusta. Né? Então, assim, tá tudo disponível. E é incrível. Procurem, porque é mágico. Nina, você tem uma frase aqui que a gente possa colocar para elas, para todas, que você fala, essa frase é para a minha vida. Assim, eu gostaria de passar isso para vocês. Uma frase que te marca, que te representa. Tem várias. A que mais? Mas, assim, a que mais me traz para esse espaço... A escolha cria a mágica. Primeiro você escolhe e depois a sua escolha te honra. É fato. Estar na permissão.
Às vezes a gente faz escolhas baseadas na nossa conta bancária, baseada na nossa atual realidade. E a gente define aquilo como se fosse seu, real e verdadeiro. E aí você nunca pode dar um passo além, sabe? Então, primeiro você escolhe. E depois a sua escolha te honra. Vem o medo, né? Sempre vem, né? Não, você tá falando, eu já tô sentindo um frio na barriga, né? Porque toda hora a gente precisa escolher alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. A gente tem que deixar algumas coisas irem, né? Essa é... E eu vou te falar só mais uma, porque existem várias. Mas essa eu acho que encaixa para muitas pessoas. O não que você dá pro outro é o sim que você dá para você. Olha, é para levar para a vida, Essa né? é pra vida. Exatamente. E a Dani tem alguma coisa que fala, olha, eu tenho uma frase que me representa, eu ouvi alguma coisa que é bacana e que eu levo para mim e procuro passar para as pessoas. Eu vou falar sobre a área profissional, porque como eu atendo bastante mulheres, assim, eu sinto que elas têm muito medo assim, de expandir, e eu quero dizer que vocês tenham coragem mesmo de sair da onde vocês estão. Como a Nina falou, as escolhas honram. Não é fácil, mas é possível. E, assim, tenham coragem. Coragem de expandir, tenham coragem de crescer. Tenho muitas clientes que estão começando a profissão agora, elas estão se sentindo retraídas, mas a gente sempre começa de algum lugar. Né? Eu fiz, por exemplo, uma transição de carreira, eu era gerente, depois eu fui para um salão. Verdade. E as escolhas... Criam. E é isso, tenham coragem de viver o melhor dessa vida, assim, do mundo. Eu digo uma frase assim, olha, a mulher ela dorme com um problema e acorda com uma solução, só que ela não executa, ela não dá o primeiro passo. Às vezes um medo, às vezes uma insegurança, né? Tudo isso a gente passa. Sim. E eu ouvi uma frase também de uma palestrante, que eu fui a semana retrasada, do Encontro Internacional de Mulheres. E eu pensei, eu falei, nossa, que frase legal. Ela disse assim, as mulheres vão dominar o mundo, vão conquistar o mundo. As mulheres vão dominar o mundo, só não sabem com que roupa elas vão, por isso que ainda não conseguiram. É verdade. Isso é muito verdade, porque a gente está num patamar que eu vou falar, segura os homens aí, ó. Porque a gente está aí, a gente está crescendo e uma está ajudando a outra sim. Aquele negócio que uma não segura a coroa da outra, uma não ajuda a outra. Existe, lógico, que algumas concorrências que a gente sabe, entende, mas o nosso coração tem que falar. Isso mesmo. Tem que ser aberto para, de verdade, se você quer ajudar o outro, você consegue. Com as coisas que você tem, com as mínimas coisas que você tem, não é? Sim. Eu posso falar? Pode, claro. Depois nós vamos chamar a Karen, que é a nossa assessora, que ela está em todas. Vocês vão ver muito a Karen por aí. E vão apresentar para vocês no finalzinho. Eu acho que eu li alguma matéria ou ouvi alguma entrevista, não me lembro, faz muito tempo, fez muito sentido para mim e eu acredito que vai fazer para muita gente, assim, que eu trouxe para o meu lado racional e a verdade. Essa questão de levantar a coroa uma da outra, a gente sempre foi ensinada a competir. Tanto que nos desenhos, nos filmes lá de quando a gente é criança, que a gente precisa ir para o baile bonita, muitas mulheres muito arrumadas para competir por um príncipe que vai escolher a mais bonita, a mais bem vestida. É legal isso. Não é? Então, assim, a gente aprendeu a assistir isso, que a gente precisa estar mais bonita para ser a mais escolhida, a mais bem vestida para ser... E aí, aquela competição onde tem aquele monte de mulher inconsciente, a gente traz isso para a nossa realidade. Pra vida, né? Mas hoje, com muitas informações e com muita consciência, a gente aprendeu que não precisa ser assim. Não precisa. A gente não precisa ser concorrente, a gente pode ser corrente e uma ajudar a outra no que for necessário mesmo, né? Todo mundo tem espaço. Exatamente. E, Nina, você, Dani, a gente tem acompanhado o crescimento de grupos de mulheres aqui na cidade. Vocês não têm noção de como é grande. Eu falo que eu tenho grandes grupos de mulheres. E um dia, até comentei, não lembro se foi com a Nina, que um dia eu queria reunir todas, indistintamente, de qual o motivo de cada uma. Imagine você fazer uma festa com todas essas mulheres num grupo. Gente, a gente vai assim, a gente move o mundo com isso, com os nossos pensamentos, né? E com a nossa disposição de fazer pelo outro. Sim. Isso eu não tiro de ideia, isso é mágico, é maravilhoso. Então, eu queria agradecer muito a presença dessas duas maravilhosas, incríveis profissionais, empreendedoras, donas de casa, esposa e tudo mais, mãe e tudo que a gente pode ser na vida, né? E agora eu vou apresentar para você, antes de terminar, vou me despedir da
da Dani e da Nina. E vou chamar a Karen aqui do nosso lado. Quero agradecer, Nina, muito a sua presença. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Dani, de contar um pouquinho. E o nosso intuito aqui é mostrar coisas diferentes, né? Nada de história triste, história de vida bacana. Não que a gente não tenha problemas, mas nós vamos, assim, mover o mundo, sim. E vamos contar coisas boas. E tudo nós vamos colocar aqui. Nós estamos reformulando tudo para você ver melhor tudo que a gente quer passar. Né, Nina? É isso. Gratidão por ter vindo. Ai, que delícia. Muito feliz e grata por esse convite. Dani, obrigada. Tô bem... Gratidão é a palavra. Nós estamos... Olha, o horário deu, né, gente? Olha, eu até coloquei no reloginho aqui para a gente parar. Então, a Dani também eu quero agradecer muito por aceitar esse convite, que a gente tem um plano aí muito bacana aí pela frente, né? Pela sua presença, por falar um pouquinho do seu trabalho aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço, Márcia. Eu também estou muito feliz e eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de todo mundo que estiver assistindo. Então, gente, toda vez que a gente mandar um link para vocês, mande, compartilhe para mais gente, porque vai ter informação, vai ter conteúdo aqui nesse lugar. Exatamente. E a gente se encontra, hein? Vem cá, Karen. Aqui a Karen. Dá para ver? Dá para ver a Karen. Karen vai estar com a gente sempre, né, Karen? Sim, vou estar com sempre. Assessorando tudo, precisando do trabalho dela, ela assessora tudo de verdade. Pode contar comigo. Registra tudo aqui com a gente. Obrigada, viu, Karen? E assim vamos ficando por aqui. E a gente volta na próxima semana com mais novidades para vocês. Obrigada. Até mais, meninas. Tchau, tchau. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Sexta-feira começa a propaganda no horário eleitoral gratuito de rádio e TV, onde muitos vão aparecer só com seu nome e fotografia, candidatos a vereador e candidatos a prefeito vão contar algumas histórias, vão fazer propostas. Mas é isso que o eleitor quer? Eu estava pensando, aquele Pablo Marçal que surgiu do nada e já igualou o número de intenções de voto em São Paulo de outros concorrentes que estão há anos fazendo campanha, o que ele fez? Ele fez algo diferente. Ele foi para as redes sociais. Mas ele não foi para as redes sociais fazer propostas. Porque de propostas o eleitor está cheio. Porque nem sempre, passados 4 anos, um prefeito cumpre 10, 20, 30% das suas propostas. Propostas, às vezes, o vento leva. O eleitor, hoje, de uma maneira geral, está insatisfeito. Mas não insatisfeito com este ou aquele candidato, com este ou aquele político. Está insatisfeito com a política no Brasil. De ver tanta coisa errada acontecendo nos altos escalões e médios escalões. Então, talvez ele queira algum choque de realidade. Do ponto de vista
de mexer com os corações e mentes de um eleitor cansado de guerra, que é o eleitor brasileiro, este sim vai ter boa chance de ganhar a eleição. Agora, depende dos marqueteiros, depende dos próprios candidatos, achar uma fórmula de chegar a esse eleitor brasileiro irritado, cansado e saco cheio de ver tanta coisa errada nesse país, chegar nele e falar assim: vote em mim porque por isso e por aquilo, porque eu penso assim como vocês. O candidato que falar a voz deste povo insatisfeito é o que terá mais chance nessa eleição.